Então, no nosso último tópico, falaremos sobre a rescisão do contrato de trabalho. Então, eu falarei sobre as 4 principais modalidades, né? Nós temos outras, mas essa é o que vocês mais verão aí dentro do departamento pessoal quando a gente fala em folha de pagamento, ok? Então, assim, a primeira delas é a pedido de demissão. Então, o funcionário chega, pede demissão, né? Ele chega e fala assim, não quero mais. Lembrando que, né, nós temos aí uma diferenciação. A primeira delas é o funcionário passou do período de experiência, ok? Então, ele passou do período, não quero mais, tchau, né? Neste caso, o que ele vai ter direito, né? Então, ele vai ter direito ao saldo de salário, férias proporcionais, férias vencidas, se tiver, né? 1/3 sobre elas, 13º salário e o aviso prévio ele vai ter que pagar, né? E aí que tá um detalhe. O INSS e o imposto de renda, a gente desconta sobre o saldo de salário e sobre o 13º. As outras verbas a gente não desconta, tá? E também, tanto o INSS quanto o imposto de renda, você tem que descontar separadamente. Então, assim, primeiro você vai fazer a conta do INSS e imposto de renda sobre o saldo de salário, que deu um valor, depois você vai fazer o INSS e imposto de renda sobre o 13º, que vai dar outro valor, tá? Então não faz junto, porque daí a soma total ele vai dar um valor maior, ok? Quando a gente fala em rescisão no período de experiência, então aquele trabalhador lá, ele tem 90 dias de período de experiência. No meio desse tempo, ele pede para sair. Se ele pedir para sair antes de terminar o aviso, terminar o período de experiência, desculpa, então o que a gente vai ter? Ele vai ter que pagar, não vai pagar o aviso prévio, mas sim, ele vai pagar metade dos dias que faltam para terminar o contrato de experiência. Então, exemplo, um contrato aí de 30 dias, o funcionário ficou 20 na empresa, né? Esses 10 dias, falta 10 dias para terminar o contrato. Ele vai ter que pagar para a empresa 5 dias, né? Então, ele vai indenizar a empresa por 5 dias. E o inverso também é verdadeiro. Então, se a empresa que está trabalhando, a empresa fala, não quero mais ele, né? Dispensa, não pela experiência mesmo, não vamos deixar terminar. Também ela vai ter que indenizar ele no que falta para esses dias, né? Então, se faltam 10 dias para o contrato, a empresa tem que indenizar 5 dias de contrato de experiência, ok? Outra informação, rescisão sem justa causa. Então, a rescisão sem justa causa, o funcionário ele vai receber, né, todas as verbas. Saldo de salário, férias vencidas proporcionais, 13º proporcional, e aí o aviso prévio. O aviso prévio tem que ser trabalhado ou indenizado. Quando a gente fala em aviso prévio para demissão sem justa causa, existe uma lei que ela modifica e ela coloca aqui, você tem que trabalhar, você tem direito a receber 3 dias a mais, né, do aviso prévio para cada ano trabalhado. Então, exemplo, trabalhei 3 anos na empresa, tem que fechar o ano, entendeu? Se eu trabalhei 3 anos e meio, considera 3 anos. O que vai acontecer? Então, eu recebo os 30 dias, mais 3 dias para cada ano. Se eu trabalhei 3 anos, eu vou receber mais 9 dias. Ou seja, meu aviso prévio vai ser de 39 dias, certo? E aí, então, como é que a gente calcula tanto aviso prévio como saldo salário? Lembra que eu expliquei para vocês como é que calcula o dia, o valor do dia do funcionário? Você vai pegar o salário, dividir por 30, multiplicar pela quantidade. Então, do aviso prévio, por exemplo, salário R$1.000, divide por 30 vezes 39 dias, para você ter o valor do aviso. Da mesma forma, o saldo de salário. Saldo de salário, você vai colocar o valor do salário, dividir por 30 vezes a quantidade de dias que ele trabalhou, né? Então, se ele foi dispensado lá no dia 9, são 9 dias que ele vai receber, tá? Como é que calcula férias, professora? Férias proporcionais, meu Deus do céu, você só explicou aqui. Se eu receber férias 30 dias, eu vou receber um salário. Mas ainda é proporcional. O funcionário tem direito lá a receber 2 dozeavos de férias. Então, proporcional, né? Na contagem lá foi mais 2 meses. Como é que calcula? Salário divididos por 12 vezes a quantidade de dias, de meses que ele tem direito. Lembrando que se o funcionário trabalhar 15 dias ou mais dentro daquele mês, você tem que pagar mais um AV. Professora, não entendi nada. Veja, o funcionário trabalhou
no caso, ele saiu no dia 15 do mês, certo? Vou contar as férias dele. Ele tinha 2 meses, e aí nesses 15 dias ele tem direito a mais um avo? Sim, tem direito a mais um avo, sim. Então você vai colocar mais um avo sobre as férias e sobre o 13º, ok? Outra informação importante, o aviso prévio, ele incide sobre férias e 13º. Então, o que acontece? Quando você for calcular, então você vai calcular férias e 13º sobre o contrato de trabalho. Mas sobre o aviso prévio, você também tem que pagar férias e 13º. Então, neste exemplo que eu acabei de dar, 39 dias de aviso prévio. Quantos avos de férias e 13º esse funcionário terá? 12 avos, né? Porque ele trabalhou, tem mais aí 39 dias. Né? Se fosse 45, seria 12avos, né? E assim sucessivamente. Então, você vai pagar também férias e 13º sob o aviso prévio para esse trabalhador. E aí, lembrando que o INSS e Imposto de Renda continua sendo sobre o saldo de salário e sobre o 13º. Sobre as outras verbas, não se desconta. Ok? Aí nós temos também a rescisão indireta. O que é rescisão indireta, professora? É aquele onde o funcionário está trabalhando, ele entra na justiça e pede a sua rescisão. Neste caso, a gente vai pagar direto lá na rescisão, na Justiça do Trabalho, né? Direto no processo dele. Mas ele tem as mesmas verbas que se fosse um desligamento sem justa causa, ok? E aí, obviamente, sem o aviso prévio. E por fim, é a dispensa por justa causa. Aquele funcionário, ele incidiu lá sobre do artigo 482, né, da CLT, e aí a gente vai mandar ele embora por justa causa. O que ele vai ter direito para receber? O saldo de salário, férias vencidas, só. Férias proporcional, não. 13º, não. Ele só recebe saldo e as férias vencidas. E aí, você vai descontar o INSS e Imposto de Renda somente sobre o saldo de salário, ok? Então, essas são as principais modalidades de rescisão, né, de forma de rescisão do contrato de trabalho. E aí, também coloquei ali nos slides alguns tópicos, algumas observações, né, de como você faz esse cálculo, né, das rescisões, mas com esses macetinhos e com o que você já aprendeu nos outros tópicos, fica fácil, porque você na rescisão, basicamente você junta todas as informações que você teve no decorrer dos tópicos, ok? Qualquer dúvida, só nos procurar. Um abraço e até logo!